Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz e as bênçãos do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, bendito e imaculado seja o teu eterno nome, Yahweh. Aqui estamos diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajuda a vencer os obstáculos da vida, do dia a dia, a parte financeira, a parte de saúde, parte familiar, problemas todos temos. Mas contigo, Pai, através do Espírito Santo, nós conseguiremos vencer, porque nós precisamos de Ti. Nos ajuda a entender e assimilar tudo o que for dito agora. E perdoa mais uma vez os nossos pecados. Em nome de Yahushua, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele é a porta estreita, ele é a rocha, ele se fez carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e hoje se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Sabemos que essa intercessão logo acabará e Ele virá nos buscar. É em nome dEle, Yahushua, que te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 8. O título é Os Anjos no Tempo do Êxodo. O nascimento de Moisés. Passando-se tempo, o grande homem, José, a quem o Egito tanto devia, desceu ao túmulo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Êxodo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Foram expedidas ordens a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi um instigador disto. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Enquanto este decreto estava em pleno vigor, um filho foi nascido a Arão e Jocobede. A mãe conseguiu esconder a criança, que é Moisés, durante 3 meses. Então, achando que não mais a poderia conservar sem perigo, preparou uma pequena arca de junco, tornando-a impermeável por meio de betume e piche, e pondo nela a criança, colocou-a entre os juncos, à margem do rio. Não ousou ficar para vigiá-la, com receio de que a vida da criança e a sua própria se perdessem. Mas Miriam deteve-se perto, observando ansiosa para ver o que seria de seu irmãozinho. E havia outros vigias. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado do Eterno, e anjos invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta, e ao olhar para a linda criança que dentro estava, leu a história num relance. As lágrimas do bebê despertaram-lhe a compaixão e resolveu que ele deveria ser salvo. Ela o adotaria como seu. Patriarcas e Profetas, páginas 241 e 243.
Os anciões de Israel foram instruídos pelos anjos de que o tempo para o seu libertamento estava próximo e que Moisés era o homem que o Eterno empregaria para realizar esta obra. Os anjos também instruíam a Moisés quanto a vê-lo Altíssimo escolhido para quebrar o cativeiro de seu povo. Supondo que deveriam obter sua liberdade pela força das armas, tinha ele a expectativa de levar o exército hebreu contra os exércitos do Egito. Patriarcas e Profetas, página 245. Moisés ficou na corte até a idade de 40 anos. Um dia, vendo um egípcio ferir um israelita, lançou-se para a frente e matou o egípcio. Moisés imediatamente sepultou o corpo na areia. Ele, Moisés, escapou e fugiu rumo da Arábia. Depois de algum tempo, Moisés desposou uma das filhas de Jetro e ali, ao serviço de seu sogro, como guardador de seus rebanhos, permaneceu 40 anos. Patriarcas e Profetas, páginas 246 e 247. Moisés em Midian. Pudessem os seus olhos de Moisés ser abertos, haveriam visto mensageiros do Eterno, puros e santos anjos, inclinando-se amoravelmente sobre ele, lançando luz à sua volta. Things of the Times, 19 de fevereiro de 1880. Enquanto dedicado a seus deveres, Moisés viu um arbusto cujo tronco, ramos e folhas ardiam, mas não eram consumidos. Aproximou-se para observar a maravilhosa cena, quando ouviu uma voz dirigida a ele, provindo do interior da chama. Era a voz do Eterno. Havia sido ele, na qualidade de anjo do concerto, que se revelara aos patriarcas em outras eras. Moisés estremeceu, enchendo-se de terror quando o Eterno o chamou pelo nome. Com lábios trementes respondeu: Eis-me aqui. Foi advertido quanto a não aproximar-se do Criador com indevida familiaridade. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para o Eterno. Êxodo, capítulo 3, versículos de 4 a 6. E Things of the Times, 26 de fevereiro de 1880. Com a esposa e os filhos, Moisés pôs-se em caminho para o Egito. Em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Eterno. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir. Explicação alguma se dera. Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos do Eterno, cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais jovem. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto do Eterno com Israel. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito, e o anjo então permitiu a Moisés que prosseguisse a jornada. Em sua missão, junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos do Eterno. Patriarcas e Profetas, páginas 255 e 256. Arão, sendo instruído pelos anjos,
saiu ao encontro de seu irmão, de quem estivera tanto tempo separado, e encontraram-se em meio da solidão do deserto, perto de Horebe. Juntos viajaram para o Egito, e tendo chegado à terra de Gósem, puseram-se a congregar os anciões de Israel. Patriarcas e Profetas, página 257. As pragas do Egito. Moisés e Arão foram os representantes do Eterno perante o rei atrevido e desafiante, e diante de sacerdotes impenitentes e endurecidos na rebelião, que se haviam aliado aos anjos maus. Faraó e os grandes do Egito não eram ignorantes em relação ao sábio governo do Eterno. Uma grande luz estivera a brilhar através dos tempos, apontando ao Eterno e seu justo governo, bem como aos reclamos de sua lei. José e os filhos de Israel haviam difundido no Egito o conhecimento do Eterno, embora os israelitas houvessem sido submetidos em cativeiro aos egípcios. Nem todos eram considerados como escravos. Muitos ocupavam posições importantes e haviam testemunhado do Eterno. Satanás sabia muito bem que Moisés fora escolhido pelo Eterno para quebrar o jugo da escravidão dos filhos de Israel. Consultou seus anjos para decidir como agir para obter solução diante de um duplo propósito. 1. Destruir a influência da obra que o Eterno realizaria através de seu servo Moisés, operando por intermédio de seus próprios agentes em contrafação à verdadeira obra do Eterno. 2. Exercer poder por sua obra através dos magos, para criar uma influência que persistisse por todas as eras e destruísse na mente de muitos a genuína fé nos poderosos milagres e obras que o Filho do Eterno executaria ao chegar a este mundo. Testemunhas, volume 1, página 291. Moisés e Arão entravam nos nobres salões do rei do Egito. Ali, perante o governador do reino mais poderoso então existente, achavam-se os dois representantes da raça escravizada, a fim de repetirem a ordem do Eterno para o livramento de Israel. O rei pediu um milagre como prova de sua missão divina. Arão tomou agora a vara, lançou-a perante Faraó. Ela se transformou em serpente. O rei mandou chamar seus sábios e encantadores. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Dos quais cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo, capítulo 7, versículo 12. Os magos não fizeram realmente suas varas transformar-se em serpente, mas pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, possuindo embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem o poder de criar ou dar vida. Isto é prerrogativa do Eterno. Somente Ele, somente o Eterno cria. Satanás nada cria, ele só copia. Mas tudo que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez. Produziu uma contrafação. À vista humana, as varas tinham sido transformadas em cobras. Nada havia em sua aparência para distingui-las da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Eterno fizesse com que a serpente verdadeira tragasse as falsas serpentes. Contudo, mesmo isto foi considerado por Faraó, não como uma obra do poder do Eterno, mas como resultado de uma espécie de magia superior à de seus servos. Faraó desejava justificar sua obstinação em resistir à ordem divina, e daí procurava ele algum pretexto
para não tomar em consideração os milagres que o Eterno operava por meio de Moisés. Satanás deu-lhes exatamente o que ele desejava. Pela obra que operara, por intermédio dos magos, fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas magos e encantadores, e que a mensagem que traziam não podia impor respeito como provinda de um ser superior. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu o seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão. Patriarcas e Profetas, páginas 263 e 264. Quando se operaram os milagres perante o rei, Satanás estava a postos para contrariar a sua influência e impedir Faraó de reconhecer a supremacia do Eterno e obedecer à sua ordem. Satanás fez tudo ao seu alcance para contrafazer a obra do Eterno e resistir à sua vontade. O único resultado foi preparar o caminho para maiores exibições de poder e glória divinos e tornar mais visíveis, tanto para israelitas como para todo o Egito, a existência e soberania do eterno Criador, verdadeiro e vivo. Amém. Patriarcas e Profetas, página 334. A tormenta, a sétima praga, chegou pela manhã, conforme predito. Trovões e granizo, com fogo misturado a eles, destruíram todas as plantas, abateram árvores e ferindo homens e animais. Até então, nenhuma vida dos egípcios fora ceifada, mas agora a morte e a desolação ocorreram na trilha do anjo destruidor. Somente a terra de Gósen foi protegida. Things of the Times, 18 de março de 1880. Vou fazer um pequeno comentário sobre essas pragas que caíram no Egito. Vocês viram que uma terra foi protegida. Assim também, quando caírem as pragas após o fechamento da porta da graça, que está lá em Apocalipse capítulo 8, de versículo de 1 a 6, antes do toque das trombetas, o Espírito de Profecia diz que as pragas não serão universais, senão destruiria toda a terra. Então, os lugares onde as pessoas adoram outros deuses, com certeza serão bem maiores as pragas. Seguindo a leitura. O Eterno, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel, relativas à partida do Egito, e especialmente para a sua preservação no juízo por vir. Cada família, sozinha ou ligada com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito sem mácula e com molho de isopo espargir seu sangue em ambas as ombreiras e na verga das portas da casa, ou seja, jogar, né? Passar nas portas, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Êxodo, capítulo 12, versículos 5 e 7. O Eterno declarou: passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. Patriarcas e Profetas, página 274. Os filhos de Israel haviam seguido as orientações dadas pelo Eterno. Enquanto o anjo da morte passava de casa em casa entre os egípcios, aqueles estavam prontos para a viagem. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 204. Por volta da meia-noite,
todas as casas dos egípcios despertaram de seu sono pelo grito de dor. Temeram que todos viessem a morrer. Lembraram-se do clamor de angústia e lamentação que haviam ouvido dos hebreus quando o desumano decreto de um rei cruel fizera matar a todos os bebês do sexo masculino, tão logo estes nasciam. Os egípcios não poderiam ver o anjo vingador, que entrava em cada casa e operava a morte. Mas eles sabiam que era o Eterno dos hebreus que os estavam levando a enfrentar o mesmo sofrimento que haviam infligido aos israelitas. O Filho do Eterno, o líder invisível de Israel. No Egito, espalhou-se a notícia de que os filhos de Israel iam avante em direção ao Mar Vermelho. Faraó reuniu suas forças e, acompanhado pelos grandes homens de seu reino, encabeçava o exército de ataque. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar. Subitamente viram à distância a armadura luzente e os carros e moveram-se pressagiando a guarda avançada de um grande exército. O terror encheu o coração do povo de Israel. Alguns clamavam ao Eterno, mas a grande maioria ia apressadamente a Moisés com suas queixas. Sua resposta, calma e afirmativa ao povo foi: não temais, estai quieto e vede o livramento do Eterno. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como sinal do Eterno para prosseguirem, mas agora entre si discutiam se acaso não poderiam ela prefigurar alguma grande calamidade, pois não os haviam a mesma conduzido pelo lado errado da montanha para um caminho intransitável? Assim o anjo do Eterno pareceu à sua iludida mente como o prenúncio da desgraça. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer fácil presa, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu, passou sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. Então, a esperança voltou ao coração de Israel, e Moisés alçou a voz ao Eterno. Então disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estenda a tua mão sobre o mar, e fenda-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Eterno, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Êxodo, capítulo 14, versículo 23 e 24. Patriarcas e Profetas, páginas 283 a 287. Anjos do Eterno passaram pelo meio do exército egípcio e removeram as rodas de seus carros. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 209. Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto, esforçaram-se por volta pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Moisés, porém, estendeu a vara e as águas acumuladas, sibilando, rugindo e ávidas de sua presa,
uniram-se violentamente e tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades. Patriarcas e Profetas, página 287. O líder dos israelitas era o poderoso general dos exércitos. Seus anjos, que cumprem a sua vontade, caminharam lado a lado com os grandes exércitos de Israel, de modo que nada lhes pode causar dano. Israel estava seguro. Entoaram então a sagrada canção de triunfo, liderados por Miriam. Review and Herald, 1º de junho de 1897. O Filho do Eterno era o anjo envolto na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Review and Herald, 17 de junho de 1890. É isso, meu irmão. Então, a coluna de fogo era o nosso Salvador, que protegiam eles à noite, aqueciam, porque faz muito frio, né? E de dia, a nuvem, a coluna, devido ao sol. Então, toda a obra divina para proteger o seu povo. Então, terminamos aqui a leitura do capítulo 8, da verdade sobre os anjos. Próximo vídeo, vamos ler o capítulo 9, que diz sobre os anjos desde o Sinai até a tomada de Jericó. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, é o nome dele, nome esse que foi modificado, mas nome não se muda, nome é transliterado. Qualquer um de nós, se formos para qualquer lugar do mundo, nosso nome não muda. Nunca esqueçam disso. Que o Espírito Santo do nosso Salvador habite em você e faça morada em você e em mim, e nos dê paz em momento de tribulação e dor. Amém.